Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Antes da gente começar o tema propriamente, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. O podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que convidem, divulguem, compartilhem os episódios e participem também das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Esse episódio e outros estão também na Rádio Web Bom Som, às segundas-feiras às 10 da manhã. Para acessar você pode usar o link bomsom.website.radio.br ou baixar no aplicativo para escutar Bom Som Web Rádio. Esse é um episódio diferente dos demais. Nele traremos vivências e experiências sobre o suicídio, como uma forma de orientar e alertar para um tema tão importante. Esse será o primeiro episódio desse tema, um episódio para que possamos conversar e abrir para dúvidas de quem está nos ouvindo. Caso queiram compartilhar experiências, vivências ou tecer algum comentário sobre esse assunto, procure-nos nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Para saber mais sobre suicídio, ouça esse episódio e os demais. Para você que está chegando agora no Psiquiatria AD, a gente vai convidar você para ouvir os episódios, naturalmente, mas não é exatamente assim que a gente faz os episódios do podcast. Quem já acompanha a gente já faz algum tempo sabe que a gente costuma dividir entre algumas falas, eu e a Yara, sobre os temas que estão colocados na semana. A gente fez a opção hoje de conversar, de fazer uma coisa de forma mais fluida, mais dialogada, como forma de convidar, porque é um tema bastante sensível. Falar um pouco das nossas experiências, das nossas percepções, particulares enquanto médicos, enquanto psiquiatras, o que a gente tem percebido de evolução nos últimos anos, principalmente em função da maior divulgação do tema, e poder fazer um convite de uma forma positiva que a gente possa conversar sobre isso ao longo do mês de setembro, das próximas semanas. Sobre o qual a gente vai conversar em diversas perspectivas, em como essa questão do suicídio tem sido pensada, tanto do ponto de vista da psiquiatria, quanto do ponto de vista de outras áreas também do conhecimento humano. Então, Yara, queria começar aqui chamando você para falar um pouco da sua experiência, das suas primeiras lembranças, quando você começou a ter contato com essa área, como é que você via isso e se você acha que mudou alguma coisa nos últimos anos. Bom, Rondinelli, primeira vez que eu tive contato com o suicídio, com a vivência de suicídio, ainda na infância, de ficar sabendo de amigos próximos da família que tinham tentado, mas até então ficava numa parte de vivência, mas como que eu tivesse sido acometida, pelo que estava acontecendo. As experiências em que eu pude ajudar de alguma forma, evitando, orientando e numa prevenção ao suicídio, por exemplo, elas aconteceram durante minha formação de medicina. Então foi muito antes da psiquiatria, numa época que eu nem pensava ainda em ser médica psiquiatra. As pessoas simplesmente chegavam no hospital, chegavam nos ambulatórios que eu fazia atendimento. Em algum momento falavam que não queriam mais viver, que pensavam em tirar a própria vida. E isso mobiliza muito a gente. Essa divisão do sofrimento mobiliza e a gente tenta sempre ajudar, orientar, procurar uma ajuda um pouco mais qualificada. Falo isso porque nesse período eu estava em formação, achava que o que eu podia ofertar era talvez insuficiente no momento para aquelas pessoas. E a gente acabava formando uma rede de cuidados, a gente estendia esse cuidado de outras formas. E isso é até bom pensar que esses casos de prevenção ao suicídio, de pessoas que têm ideação suicida, que têm o pensamento de se matar, ou até ainda o pensamento de morte,
não chegam só na psiquiatria, né? Que bom que não chegam só na especialidade, chegam em todos os cantos da saúde, com pessoas de diversas formações, de diversas orientações. E isso é muito, muito bacana, de saber que você pode procurar ajuda em qualquer lugar e que você terá essa ajuda. Quando que foi sua primeira experiência, suas primeiras experiências? Eu tô pensando aqui, diferente de você, eu não tive experiência na minha vida pessoal ou familiar com a tentativa, com pessoas que tentaram suicídio, com pessoas que se mataram a partir disso. Eu comecei a ter contato de fato ali a partir da formação em medicina. E eu acho que isso já é uma mudança, isso já carregou uma mudança positiva, porque no meio da graduação a gente começou a falar sobre isso, a gente começou a perceber o aumento de pessoas que estavam atentando contra a própria vida. E a gente começou a perceber também que existia um tabu em falar sobre isso. Tabu que de certa forma permanece até hoje. Acho que você vai concordar comigo que tem muita gente, né, com muita dificuldade em falar sobre isso, né, Yara? E aí, ali eu tive contato com uma pessoa que tinha tentado isso no pronto-socorro, estava passando em estágio também. Uma pessoa que se queixava ali de um tanto de questões sobre a sua vida, vinha entristecida por não conseguir encontrar respostas. E eu fui atendê-la depois de uma tentativa. E aí eu pude conversar, ouvi-la, entender o que se passava ali. De um lado, ela carregava questões muito particulares sobre uma forma de perceber o mundo, mas do outro lado ela mostrava também uma sociedade endurecida, difícil, inclusive, de lidar com as coisas, que não entendia a maneira como ela sofria. E aí, dessa experiência da graduação, como você pergunta como é que foi a primeira vez, né? Eu acho que a coisa mais rica que eu tive foi um aprendizado imenso. Foi essa pessoa me dizendo que ela se sentiu muito mais leve depois que ela pôde conversar sobre isso. Então, a gente tem uma primeira sensação, inicialmente como estudante, de que, nossa, mas o que eu posso fazer agora? E ali eu percebia que a ferramenta mais importante, mais fundamental foi poder ouvir a pessoa. Acolher a pessoa mesmo, perguntar, mas por que aconteceu isso? Por que você pensou sobre isso? Simplesmente ouvi-la, né? Tentar entender quais os problemas estavam envolvidos na situação, entender como é que ela percebia o que tinha acontecido, que tipo de coisas que ela queria para o futuro, que tipo de apoio ela queria também, como é que ela acha que poderiam ser planos de saída. Então acho que isso foi um momento bastante importante, assim, bastante importante. Eu vim acompanhar essa pessoa depois em algum dos ambulatórios, já bem melhor, tinha conseguido encontrar caminhos e me deixou bastante motivado, inclusive, a entender a importância que se tem o processo de você procurar ajuda num momento como esse. A pessoa procurou ajuda e depois de algum tempo estava ali, né, tocando a vida dela, tentando encontrar respostas que ela nem imaginava. Mas você acha que tem melhorado hoje em dia isso, Yara? Isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, porque eu tento comparar o que era, por exemplo, na minha infância e adolescência, a gente mal falava sobre isso, e hoje em dia, quando eu converso com meu sobrinho, quando eu converso com pessoas mais jovens, para quem não sabe, eu trabalho com crianças e adolescentes, então a gente vê que o tema começa a circular. Como é que você tem percebido isso? Eu percebo que dentro do consultório, né, as pessoas que já têm algum atendimento, ou que são encaminhadas para um atendimento mais específico, essas pessoas conseguem falar. Algumas ainda, mesmo quando encaminhadas por uma tentativa de suicídio, tentam se desvencilhar do assunto, tentam negar o que aconteceu, tentam reduzir a gravidade do ocorrido para que, né, não seja falado, não seja pensado no que aconteceu. Mas, pensando em linhas gerais, as pessoas no consultório de psiquiatria têm sim falado mais sobre seus pensamentos de morte, suas ideações suicidas. Falam quando tem tentativas de suicídio, principalmente procurando uma ajuda. Ou então, para dividir a total desesperança de seguir a vida. E a partir daí a gente consegue sim fazer algum trabalho, a gente consegue reduzir as angústias, acolher essa pessoa. E quando a gente não tem muita abertura, a gente vai criando um vínculo, né? Criando um espaço para que quando essa pessoa esteja preparada para falar,
que ela seja acolhida, que ela não seja acusada, que ela não tenha críticas sobre o que aconteceu. E sim um momento de calmaria, um momento de que a gente possa pensar no que é possível ser feito, como você disse que você pensava com o seu paciente. O que me preocupa ainda são aquelas pessoas que estão em sofrimento e que não acessam o serviço de psiquiatria ou o serviço de saúde. Acredito que essas pessoas é um pouco mais difícil da gente, como médico, perceber e ajudar. Acho que entre as pessoas que ainda negam um sofrimento mental, é mais difícil da gente conseguir uma aproximação dessas pessoas. Você nota que as pessoas que não fazem atendimento, que não têm um atendimento médico, sofrem mais com o suicídio, com a ideação ou com as tentativas? Olha, eu tenho visto de forma bastante positiva a evolução dos últimos anos na sociedade. A gente tem falado sobre isso e eu acho que até esse momento aqui do podcast, tem um mês para falar sobre isso, já é uma evolução nesse termo. A gente tem percebido, então, que a informação tem circulado, grandes meios de comunicação têm começado a falar sobre isso, a gente percebe eventos também junto aí a sindicatos, a escolas. A gente vê uma preocupação hoje em dia, inclusive, da maneira como o tema é tratado aí em jornais, na mídia de forma geral, sabe? A gente vê uma tentativa maior de falar sobre isso, inclusive de ofertar ajuda. Pelas redes sociais não é incomum que a gente encontre hoje em dia a hashtag Setembro Amarelo, não é incomum já que a gente possa encontrar também pessoas ofertando um ombro, ofertando uma escuta. A gente encontra grupos de pessoas que estão em situação de sofrimento procurando ajuda também, tentando entender o que está se passando. Tanto pessoas que não fazem acompanhamento e que buscam entender o que está se passando aí em grupos de autoajuda, até pessoas que já fazem acompanhamento e querem dividir também as suas experiências de forma geral no seu dia a dia. Então, o que eu tenho visto hoje em dia é uma evolução que demanda da gente muito trabalho, demanda da gente bastante investimento. Agora, eu queria chamar atenção para isso, para essa questão do acesso aos serviços de saúde. Está reforçando bastante, né, Yara, que não precisa ser necessariamente um trabalho feito com o médico psiquiatra, apesar de ele ser o profissional mais indicado para cuidar de pessoas numa situação como essa. Mas a porta de entrada ou de chegada para essa pessoa é o serviço de saúde. E aí eu acho que isso é muito bacana de reforçar mesmo. A gente tem visto também os serviços de saúde de forma geral no Brasil, aí, principalmente no SUS, né, onde a gente tem bastante contato, tentando dialogar sobre isso, as prefeituras localmente investindo nesse tema, investindo nas pessoas em situação de sofrimento. Agora a gente percebe que existem diversas situações que parecem tocar as pessoas, que parecem mobilizar as pessoas nesse sentido. Você veio reforçando aí bastante a questão de pessoas em sofrimento psíquico, mas existem pessoas que às vezes atentam contra a própria vida, tentam se fazer mal por outras razões. Você já teve experiência com alguém assim, que não estava necessariamente deprimido, que não tinha algum outro fator de risco e atentou contra a própria vida? Eu já tive uma experiência, eu já atendi um paciente sem histórico qualquer de doenças psiquiátricas, mas que diante da falência de uma de suas empresas, então alguém com uma condição de vida, uma condição financeira muito boa, mas diante da falência da principal empresa que a pessoa tinha, de que era um homem, né, de que ele fez uma tentativa de suicídio. Ele colocou, na verdade, um prazo para que conseguisse se restabelecer, e um prazo muito curto, assim, até o meu ponto de vista, né? Bom, mas como não sou do ramo, não consigo, né, estipular isso. Mas um prazo curto para que ele conseguisse se restabelecer. Quando ele não conseguiu, ele teve a tentativa de suicídio. Ele não veio, né? Ele não faleceu, ele procurou ajuda, então ele foi ao meu consultório e, com o conhecimento da família, que acolheu, que entendeu o que tinha acontecido com ele conseguiu mudar totalmente o rumo da vida dele em poucos dias mesmo. Com a ajuda, com o apoio da família, com o entendimento, ele ficou muito bem. Então, vejo a gente como médico, né, no caso psiquiatra,
como uma parte do cuidado. Após o momento que essas pessoas conseguem acessar a gente tem um instrumento para conseguir acessar uma rede de cuidados. Então, a gente, com a permissão do paciente, com a colaboração dele, é possível que a gente acesse irmãos, parentes, filhos, amigos que possam dar um suporte bacana para cada caso desses. Você tem alguma experiência, Rondinelli, que a rede de suporte foi decisiva para melhorar, para ofertar algum cuidado para algum de seus pacientes? Nossa, que bacana a história que você está me contando. Acho que faz a gente pensar na história de como que, às vezes, uma situação de desespero, uma situação de desesperança, ela pode levar a pessoa a pensar sobre tirar a própria vida. Eu acho que isso é bastante relevante de forma geral. E como é que, na verdade, com um pouco de paciência, um pouco de zelo, uma rede de suporte, você consegue encontrar outras respostas. Eu ouço isso com muita alegria, assim, com muita alegria, né? A gente que cuida, que tá aqui preocupado, que tá de forma muito técnica e profissional pensando nisso, a gente vê com uma alegria a hora que a gente vê situações com desfecho tão bacana como essa que você tá narrando. E sim, eu acho que é decisivo, né? Quando a gente fala de rede de suporte, olha, é difícil a gente encontrar uma situação na qual não se compõe uma rede de suporte que possa auxiliar. Por mais de uma vez, eu cuidei de pessoas que se sentiam muito solitárias, muito sozinhas, e construíram uma rede de suporte basicamente em função disso que vinha se passando. A gente ajudou essa pessoa a construir rede de suporte com vizinhos, com amigos, pessoas que ela nem imaginava que poderiam estar do lado dela. Parentes, né? Pessoas que puderam repactuar algumas relações com seus parentes também. A gente vê bastante aí uma dificuldade das famílias em lidar com certas questões que estão no dia a dia, pelas mais diversas razões, mágoas antigas, questões às vezes que carregam desde a infância, e nesse momento como é que as famílias conseguem inclusive se reconfigurar para dar o suporte à pessoa. E a alegria que a gente vê dessa rede de suporte também, porque a gente vê uma rede de suporte feliz com o resultado, né? Quando as pessoas sentem que auxiliar alguém, que participaram do processo de transformação do ambiente dessa pessoa, participaram do processo de construção de novas relações também, o quanto que isso é importante para todo mundo. Que me faz pensar que o suicídio não é uma questão puramente individual, não é uma questão puramente da pessoa, mas que de certa forma o entorno da pessoa, o ambiente da pessoa também é bastante importante para isso. A gente vai poder falar sobre isso nos próximos episódios também. Então, Yara, eu acho que talvez seja isso que eu queria encerrar aqui esse nosso bate-papo, que é pensando sobre essas nossas vivências pessoais, vivências profissionais, também refletir sobre uma coisa que a gente tem trazido bastante nos episódios do Psiquiatria D, que é a questão de que as pessoas não vivem sozinhas, isoladas do mundo, não vivem num deserto, a gente vive em sociedade. E que o suicídio, para além de um fenômeno individual, também é um fenômeno coletivo. Então existem questões da relação entre as pessoas que podem estar sendo determinantes para isso. Que tal? Totalmente de acordo, Rondinelli. Entendo que quando a gente passa por esse processo, que a gente começa a ter os pensamentos de morte, os pensamentos de suicídio, é muito bacana entender que a gente não tá sozinho. E não é que não tá sozinho, eu não tenho família, eu não tenho amigos. A gente pode contar com qualquer pessoa mesmo, a gente pode contar com o vizinho, a gente pode contar com a recepcionista da UBS, a gente pode contar com uma ajuda na rua, a gente pode contar com qualquer pessoa, a gente não está sozinho. Eu só queria lembrar as pessoas que estão passando por isso, disso, que elas podem pedir ajuda em qualquer lugar. E avisar as outras pessoas de que elas devem e podem ajudar quem está precisando de ajuda em relação ao suicídio. E eu acho que os próximos episódios vão começar a ajudar bastante a entender algumas coisas, começar a entender como é que eu posso pedir ajuda, lembrando que, reforço que a Era diz que eu posso pedir ajuda e devo pedir ajuda assim que eu sentir que a coisa está ficando difícil para mim, e que se eu percebo alguém, se eu tenho um contato com alguém que precisa de ajuda, que eu preciso procurar também saídas para isso. Via de regra, os serviços de saúde vão ser a porta de entrada quando a gente precisa de ajuda para isso. Concordo com você bastante nesse área. Muito assim, sabe? E a gente vai poder, como eu tô dizendo aqui, ajudar também a quem tá procurando ajuda e quem tá ajudando a entender melhor como é que esse processo, como é que esse fenômeno se dá, quais são
do ponto de vista do conhecimento, né, da psiquiatria de outras áreas, os determinantes, quais são os fatores de risco, como é que a gente pode atuar preventivamente, sabe? Poder falar também sobre quais são as saídas que a gente tem encontrado hoje em dia, quais são as respostas, que tal rede de suporte é essa que ela também falou aqui. Então eu queria começar aqui, fazer aquele velho e bom resumo desse bate-papo. A gente quis trazer para vocês aqui uma tentativa de um convite, né? Um convite muito bacana, muito especial para a gente poder dialogar sobre esse tema nesse mês. A gente vai retomar aqui algumas coisas que a gente falou, então a gente fala um pouquinho aqui sobre as nossas experiências, a gente falou sobre o que a gente tem vivenciado hoje, né, dessa transição. A Yara trouxe aqui elementos importantes sobre a rede de suporte e por fim a gente reforçou para vocês que a gente vai seguir nessa pegada. A gente vai voltar para o formato tradicional do podcast nos próximos episódios, ok? Para finalizar, vou falar os últimos informes e fazer um novo convite para que vocês acessem a gente através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para que a gente possa conversar sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. E para você que ouviu a gente até aqui, curta o podcast Psiquiatria D, nos siga nas redes sociais. E você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, porque ele pode ser muito importante para essas pessoas e ajudar a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais!